Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando o empate do Flamengo na Argentina contra o Racing. O Flamengo saiu na frente, mas cedeu o empate. Nós vamos analisar nesse momento, já chega deixando a sua análise nos comentários, deixa o like no vídeo, se você não é inscrito eu convido você para se inscrever. Vamos pro vídeo de hoje, analisando aqui, crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Uma estatística aqui que eu considero importante para o torcedor do Flamengo. Última vez que o Sampaoli colocou o mesmo time em jogos consecutivos foi lá no Olympique de Marselha, nos jogos dos dias 1 e 4 de dezembro de 2021. O argentino repetiu a escalação na vitória sobre o Nantes e depois na derrota para o Brest. 22 então, né? Seria, né? 21 ele não estava. 21 ele estava no... 21, não, ele foi 21, né? Fim de 21, né? Que ele assume lá, ele sai do Galo e vai para o Olympique, não é isso? Fim de 21. É que a temporada 21, a temporada 22, 21, aí depois ele vai para o Sevilha. 22, é verdade. Ele não quis renovar com o Olympique, foi para o Sevilha e depois o Sevilha o desligou. De lá para cá, jamais repetiu uma escalação, uma característica do São Paulo. Se você tem um técnico com o perfil de que o jogo tem que ser praticado com coragem, com ambição, que é uma ideia que o Felipe Diniz trabalha muito bem. Felipe sou eu, muito obrigado. Eu trabalho muito bem, realmente, mas o Fernando Diniz também. A família Diniz está em grande fase, eu diria. O Fernando Diniz trabalha muito bem, o jogo tem que ter ambição e coragem, isso você tem que ter para o jogo, para a prática do jogo. O Sampaoli também tem esse conceito. Claro. Só que no Flamengo ele está chegando, então ele está começando, né? E com um detalhe, né? Ele herdou um Flamengo que estava completamente desajustado do ponto de vista coletivo. Muito. Tava uma bagunça. O Flamengo que é assim. Como é que foi a final do Campeonato Carioca? Pô, foi 4-1 Fluminense dando banho de bola. Então, como é que foi a estreia na Libertadores? Pô, foi 2-1 pro Alcas, não foi 2-1 pro Boca. Não foi 2-1 pro River. Sim. Então, você está chegando. Você está olhando e falando, peraí, o que eu vou fazer aqui? É duro. Para fechar aqui as participações, aqui vou ler mais duas, a do A Carlos DJ. Felipe, não se tira o Pedro de um jogo desse, até porque ele é o homem que faz o pivô no jogo para alguém vir de trás chutando. É difícil mesmo, viu? Não é fácil. E aí o jogo coletivo tem que botar o Pedro, né? O Pedro. O jogo coletivo. Até que o Pedro não participou do jogo. Então, pois é, se o jogo coletivo não está fluindo como deveria, aí fica mais difícil. Pega aqui um centroavante, Grafite. Né? O jogo coletivo não está fluindo, daqui a pouco sai o Grafite. O Pedro deve ter saído chateado. Porque ele deve falar assim, pô, mas a bola não chega. O Guerreiro também não relou na bola praticamente. Não pegou na bola, é verdade. Para fechar, olha, tem gente reclamando do Santos. Olha, o Mauro Ed aqui, falou sobre isso. Flamengo tá sem goleiro, água de salsicha. Eu não achei que o Santos falhou no gol. Achei que a falta foi muito bem cobrada, era muito difícil pegar para qualquer goleiro do mundo. Agora, acho que ele falhou naquela bola em que o Fabrício Bruno tá protegendo para ele sair do gol no segundo tempo. É o Pulgar, né, que tá protegendo, não é o Fabrício Bruno? Não, acho que é o Fabrício Bruno. E aí ele fica, Santos, sai, o Santos não sai, quase o jogador do Racing. Foi o Pulgar, você tem razão, Rafa. É o Pulgar, né? Ô, Grafa, você tem razão. E ele não sai e deixa o torcedor ali com o coração na mão. Você sabe que uma vez um ex-goleiro, ele me falou o seguinte, olha, eu ia em tudo quanto era bola, sabe por quê? Porque aí ninguém podia. Eu tinha umas bolas que eu sabia que ela ia entrar. Eu sabia já, mas eu ia. Eu ia. Eu já ia para ouvir. Alguns goleiros dizem que o barulho da bola na rede é meio tchof. Eu ia. Sabe por que eu ia? Porque ninguém podia dizer assim, pô, hoje como é que é? A falta cobrada pelo Oroz é magistral. É magistral. Agora o Santos não deu para ir. E, além de tudo... Mas o fato dele não ter pulado, porque não tinha como chegar na bola, gera essa contestação por parte do torcedor. Porque ele não pulou. Talvez se ele tivesse pulado e... não vai pegar. Então, mas tem o torcedor faz essa leitura. Teve aquele lance contra o Palmeiras que ele tira a mão, né? Foi contra o Palmeiras na final da Supercopa. Na Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil. Supercopa, meio a decisão de pensativo pênalti, sobre o que tinha acontecido. A decisão por pênalti que o Flamengo perdeu foi da Supercopa, foi? Não, foi Supercopa Sul-Americana. A Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana. Aí o pessoal reclamando, o nosso goleiro não pega pênalti. Vale, né? Deu vale. Nosso goleiro não pega pênalti. Mas não é assim, é difícil. Nesse momento, qualquer ação, qualquer coisa
vai gerar um fato negativo. E ele está passando por uma transformação. O Santos nunca foi um goleiro de atuar com os pés. Ele está passando por uma transformação. E aí, às vezes, as pessoas esquecem que é assim, como é que está a cabeça do sujeito dizendo, olha, agora você vai jogar com os pés. Poxa, ótimo, vamos trabalhar para isso. Não é? Ele não vai chegar e dizer, não, se é para jogar com os pés, eu quero ir embora. Não, não é isso. Né? Mas é uma transformação. Sim. É algo. Uma adaptação. No jogo, no clássico de domingo, tinha uma hora que ele estava quase no meio de campo. Então, uma coisa, eu falei ontem no programa, jogar com os pés é uma coisa. O zagueiro recua, ele vira o jogo. Ele virou goleiro zagueiro, linha. Lateral. Ele estava jogando praticamente no meio campo. Goleiro linha de salão, jogando. Olha só, Gabigol hoje se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Vamos mostrar aqui os maiores goleadores da Copa Conmebol Libertadores. Gabigol agora chega a 30 gols. Passou o Luizão, né? Passou o Luizão, ele estava empatado com o Luizão, que tem 29. O Fred e o Palhinha, não é o Palhinha do São Paulo, tá, pessoal? Esse Palhinha é o Palhinha do Corinthians, do Cruzeiro. Na verdade, Palhinha do Cruzeiro, que depois foi pro Corinthians. Exato, Vanderlei da década de 70 e início de 80 ali. O Palhinha fez jogou no Vasco gols. Também. Isso, ele e o Fred. E o Célio Taveira, ex-jogador do Vasco também, tem 22 gols na história da Libertadores. Estão aí as entrevistas de Jorge Sampaoli e também de Eric Pulgar, que hoje foi titular e jogou os 90 minutos dessa partida lá na Argentina contra o Racing. O que te pareceu essa entrevista do Sampaoli, falando sobre as escolhas, sobre a felicidade de ter de volta a Arrascaeta, Bruno Henrique, de dar minutos para os dois? Eu acho que... Também parte um pouco disso a substituição. Eu tenho achado, desde que o Sampaoli assumiu o Flamengo, o Sampaoli fazendo mas fazendo muito esforço para ser bem ponderado nas entrevistas, para não elevar o tom de voz, para não se irritar com alguma pergunta, e muitas vezes essas coletivas você tem perguntas repetidas, não é? Mas a notícia da entrevista é que ficou muito nítido o quanto ele anseia pela volta do Arrascaeta. E do Bruno Henrique, né? E do Bruno Henrique. Cita nominalmente o Bruno Henrique, falando, são jogadores importantíssimos que a gente precisa dar minutos. E a gente não tem, na medida em que o Arrascaeta e o Bruno retornaram, o Bruno já tinha retornado na partida contra o Curitiba, na abertura do Campeonato Brasileiro, mas no retorno do Arrascaeta, porque é o seguinte, ele não sabe, e nós também não sabemos, quando o Gerson poderá voltar. É claro que não será um tempo de recuperação muito longo, mas tem um tempo de inatividade. Não me surpreenderei se não no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é domingo, contra o Furacão na Arena da Baixada, mas na próxima partida da Libertadores, o Arrascaeta já iniciar como titular. Eu creio que eu também penso assim. Acho que no final de semana contra o Atlético ele deve ter uma minutagem maior já. Sim. Jogo difícil. Já começar a trabalhar essa possibilidade de jogar 90 minutos. Eu vi ali na fala dele que ele, quando o repórter pergunta do trabalho no Flamengo, dos 20 dias de trabalho, 20 dias de trabalho, 5 jogos, 5 jogos, né? 5 jogos. E ele fala que é visível uma evolução, mas que precisa ainda esse domínio que o Flamengo tem no jogo. Contundência reverter em resultado, o que o Flamengo não está conseguindo. Ele está tendo uma posse de bola, ele está tendo um domínio do mas não está traduzindo isso em resultado. Mas não está traduzindo isso em resultado, em vitórias e gols, né? E tem detalhe, né, Felipe? Só para... saiu de um técnico que tinha um modelo de trabalho para um outro que pensa completamente diferente. Como volta e meia a gente cai na armadilha, não estou dizendo nós três aqui, mas muita gente cai na armadilha de achar que o jogador de futebol não é humano, é uma máquina. Acha que ele vai chegar, tem um técnico que diz, nós vamos jogar assim, vamos fazer isso, fazer isso. Aí você está ali, trabalhando a sua cabeça para fazer daquele jeito. Esse técnico sai, os resultados não aparecem. Chega um outro técnico, não é nada disso, esquece tudo isso aí, e agora nós vamos fazer outra metodologia, outro estilo de trabalho. E há um detalhe, na sua primeira entrevista como técnico do Flamengo, Sampaoli falou sobre a questão física. Ali, muito elegante, en passant, e nem sequer isso foi explorado. Não, o estado físico dos jogadores não está como a gente imagina, por quê? Porque o estilo de jogo que ele prega, fisicamente você tem que estar muito bem.
E você sabe sobre isso? O O Andy Vitor já Vieira falava aqui, ó. isso, né? O esquema de jogo que o Vitor queria também precisava estar bem Fisicamente. O Andy Vieira aqui, ó, na hashtag troca de passes, ele diz, ó, como vem acontecendo nos jogos do Flamengo, o time cai de rendimento no segundo tempo. Falta preparo físico. Vai aí na E o direção Sampaoli do que mencionou você falou. de maneira muito elegante numa entrevista que concedeu após um jogo. Porque, pensa bem, ele quer um jogo intenso. Né? Perdeu a bola, tem que recuperar. Certo? Não é perdeu a bola e vamos ver o melhor momento para retomá-la. Não, perdeu, tem que recuperar. Não existe essa de deixar o adversário com a bola. Isso, meu amigo, pede pressão o tempo todo, a intensidade o tempo todo. É por isso que é aquilo que você falou no começo do programa, Paulinho, a gente não consegue compreender o Sampaoli, acho que ele não está sendo o Sampaoli mesmo. Não tá. Porque se ele quer isso daí, ele devia estar usando os meninos com mais frequência. E aí, mas eu acho que a justificativa para isso, estou eu aqui falando por ele, é que ele ainda não se sente seguro para chegar E colocar os meninos, porque com os meninos lá na frente, o França, os jogadores mais jovens, o Matheus Gonçalves, ele consegue ter essa condição física de roubar, de perder e recuperar. Claro. Já que o Gabriel não está nas melhores condições físicas dele, o próprio Arrascaeta voltando de contusão, o Bruno Henrique também, o Everton Ribeiro não vem jogando com frequência. Pedro não faz isso. E isso pesa, o Pedro não tem essa característica, o Everton Ribeiro não vem jogando com frequência, isso pesa também. O Arrascaeta não é esse jogador. Jogo. O Arrascaeta é o jogador do passe que quebra qualquer sistema defensivo. Mas você não pode esperar do Arrascaeta essa pressão em cima do adversário. Olha, vamos para